continuação de refração. Refração, parte 2. Fazendo uma pequena revisão, nós vamos lembrar que a refração consiste em a luz passar de um meio transparente e homogêneo para outro, e com isso, a sua velocidade se altera, podendo ou não mudar a direção de propagação. Sendo assim, cada meio transparente oferece uma dificuldade diferente à propagação da luz nesse meio. Essa dificuldade é representada pelo índice de refração. Índice de refração indicado pela letra N. N é o índice de refração, que nada mais é do que o quociente entre C e V, onde C é a velocidade da luz no vácuo e V é a velocidade da luz no meio estudado. C é a máxima velocidade possível e V é a velocidade da luz no meio estudado. C é a velocidade máxima da luz. Essa velocidade equivale a 300.000 km por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo. É o máximo que a luz pode chegar no vácuo. Agora, quando ela passa para outro meio, essa velocidade diminui. No ar, ela diminui de um valor praticamente insignificante. Então, podemos considerar que a velocidade da luz no ar é aproximadamente igual à velocidade da luz no vácuo. Sendo assim, quando você divide a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no ar, que também é aproximadamente igual a C, dividindo os dois vai dar um valor igual a 1. Podemos dizer, então, que o índice de refração do ar vale 1. Porém, em outro meio qualquer, a velocidade de propagação da luz é sempre bem menor do que C, do que 300.000 km por segundo. Podemos dizer, então, que o índice de refração será sempre um número adimensional, pois não tem unidade de medida, sempre maior ou igual a 1. Lembrando que 1 é o índice de refração do ar ou vácuo. As lâminas de faces paralelas. Quando você olha através da lâmina de vidro que existe na sua janela, na janela da sua casa, por exemplo, ou qualquer outra janela com lâminas de vidro, tudo que você está vendo através dessa lâmina sofre um deslocamento lateral, ou seja, os objetos, na realidade, estão um pouco afastados lateralmente. O que você está vendo é uma imagem. Observem essa figura. Aqui nós temos o objeto. A luz vem dele. Ao entrar na lâmina de vidro, na lâmina de vidro, o índice de refração é maior do que no ar. Lembrando que o índice de refração do ar é 1. A lâmina de vidro, ela possui um índice de refração maior do que 1, maior do que o do ar. E nós aprendemos no vídeo anterior que quando a luz passa de um meio menos efringente para um mais efringente, ela se aproxima da normal. Então, o raio de luz vai se aproximar da normal. Quando ele sai na outra face, ele está saindo de um meio mais para um meio menos efringente. Aí agora ele vai se afastar da normal. Observem que este raio emergente, ele é paralelo ao raio incidente. Eles são paralelos entre si, porém não são colineares. Ou seja, eles não pertencem à mesma linha. Observem, então, que este observador que está aqui, ele verá o raio de luz chegando nesta linha e não na linha original.
Como nós só enxergamos em linha reta, para este observador, a fonte de luz está neste ponto aqui. Contudo, ele está enxergando uma imagem e não o objeto verdadeiramente. Nós dizemos que o raio de luz sofreu um desvio lateral. Para calcularmos este desvio, representado aqui pelo D, observem que houve esse pequeno desvio lateral aqui, essa distância lateral que o raio sofreu. Para calcular esse desvio, nós temos esta equação, D igual a E vezes seno de I menos R sobre cosseno de R, onde D é o desvio lateral, E é a espessura da lâmina. Observem que quanto maior a espessura da lâmina, maior será o desvio lateral. O efeito será maior. I é o ângulo de incidência na primeira face. E o R é o ângulo de refração na primeira face. É muito comum também nós termos que usar nas questões a lei de Snell. NA vezes seno de I é igual a NB vezes seno de R. Na dispersão da luz, só relembrando que já falamos em vídeos anteriores que a luz branca ela é composta das 7 cores fundamentais que conseguem impressionar os nossos olhos, que nós conseguimos enxergar. O famoso VLAVAV, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Então, quando a luz branca atravessa um prisma que possui duas faces não paralelas entre si, ela se decompõe nas suas cores originais. Lembrando que existem mais cores, só que nossos olhos só conseguem enxergar nitidamente essas 7 aí. A função primordial do prisma é desviar a luz. Quando a luz atravessa um prisma, ela sofre um desvio. Só que agora ela sofre um desvio angular. Vamos ver essa imagem. Observem nesta imagem que o raio de luz, representado aqui por essa linha verde, ele incide na primeira face do prisma. Lembrando que prisma é um conjunto de 3 meios, observem, meio 1, meio 2 e meio 3, separados por duas faces não paralelas entre si. Então, é muito comum que o meio 1 seja igual ao meio 3. Nas questões que nós vamos trabalhar, nós vamos considerar, na sua grande maioria, que os meios 1 e 3 sejam iguais, ou seja, é o mesmo meio. E, geralmente, é o ar. Então, vamos lá. O raio incide na primeira face. Traçando aqui a reta normal, observem que o raio forma um ângulo aqui, um ângulo I1. I1 é o ângulo de incidência na primeira face. Ele vai entrar no prisma. Observem que se não fosse o prisma, ele seguiria a sua trajetória normal, a sua direção original. Essa daqui, essa linha vermelha, ok? Então, nós teremos o seguinte. Observem que, ao sair do ar, vamos considerar esse meio aqui fora sendo o ar, entrando no prisma, ele vai se aproximar da reta normal, pois está saindo de um meio menos para um meio mais refringente. Sendo assim, o raio vai se aproximar da normal e deixa de seguir a direção original que ele seguia anteriormente. Nós temos aqui, então, o ângulo de refração na primeira face. Observem que já na primeira face, o raio sofreu um pequeno desvio angular, representado pelo ΔI. Quando ele chega agora e atinge a segunda face, ainda dentro do prisma, ainda no interior do prisma, nós temos o seguinte: ele incide a segunda face nesse ponto aqui.
Traçando a reta normal, nós vamos ter este ângulo aqui, é o ângulo de incidência, embora esteja representado pela letra R, mas ele é o ângulo de incidência na segunda face. É assim mesmo. Na segunda face, nós trocamos as letras habitualmente usadas. Então, observem aqui que o raio incide com um ângulo R2 na segunda face. Observem agora que, ao sair do prisma para o ar, voltando para o ar, ele está saindo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, ele não vai seguir esta mesma direção ao sair do prisma. Ele vai se afastar da normal. Prolongando esse raio que emergiu, nós temos essa linha aqui. Observem que, na segunda face, ele já sofreu também um novo pequeno desvio, representado por ΔH2. Então, ele sofreu já um desvio na primeira face e um desvio na segunda face, sofrendo então um desvio angular total. Observem que ele seguia, antes de atingir a primeira face, nessa direção aqui. Quando ele sai, quando ele emerge da segunda face, ele já sai nessa direção aqui. Observem que ele desviou completamente da sua direção original. Ele sofreu um giro representado por este ângulo delta aqui, que é o desvio angular total. Lembrando que na primeira face ele sofreu um desvio ΔH1. Na segunda face ele sofreu um desvio ΔH2. Então, esse desvio angular total vai ser a soma desses dois pequenos desvios, ou seja, ΔH1 mais ΔH2. Observem também que aqui em cima o prisma possui um ângulo entre as duas faces não paralelas. Este ângulo é chamado ângulo de abertura, ou ângulo de refringência. Este mesmo ângulo está representado aqui também. Vamos observar esta figura. Acompanhe comigo aqui este triângulo, formado pelos ângulos R1 e R2. Observem que este ângulo A, que é o ângulo de abertura, é um ângulo externo. Nós aprendemos em geometria que num triângulo, um ângulo externo é o resultado da soma dos dois ângulos internos e opostos. Então, este ângulo A de abertura, ele é a soma dos ângulos R1 e R2. Este ângulo aqui, observem aqui este ângulo, o ângulo que emergiu é o ângulo de refração na segunda face, também chamado ângulo de emergência. Observem a legenda, onde I1 é o ângulo de incidência na primeira face, R1 é o ângulo de refração na primeira face, R2 é o ângulo de incidência na segunda face, I2 é o ângulo de refração na segunda face, mas ele também é muito chamado de ângulo de emergência. ΔH1 é o desvio angular na primeira face, ΔH2, desvio angular na segunda face, ΔH é o desvio angular total e o A é o ângulo de abertura ou de refringência. Isaac Newton, nas suas experiências, decompondo a luz. Observem aqui que a decomposição da luz acontece também em cada gotícula de água após uma chuva, e essa decomposição da luz dá origem ao arco-íris. Observem aqui que para a pessoa ver o arco-íris, ela tem que estar de costas para o Sol. O Sol está aqui, de onde vem a luz solar, ele incide na gota, aqui, em cada gotícula, e a luz se decompõe e volta nas suas 7 cores fundamentais. As equações no prisma. Já falei agora há pouco que o ângulo A, o ângulo de abertura, é a soma dos dois ângulos internos daquele triângulo, R1 mais R2. O delta, que é o desvio angular total,
além de ser a soma dos dois desvios, ΔI e ΔI, também é dado por I1 mais I2 menos A. Lembrando que I1 é o ângulo de incidência na primeira face. I2 é o ângulo de emergência aqui na segunda face. E A é o ângulo de abertura. É muito comum, para descobrirmos o valor, por exemplo, do ângulo de refração na primeira face, termos que usar, na primeira face, a lei de Snell, onde a luz está saindo do meio para o prisma. Então, nós temos n meio vezes seno de I1 é igual a n prisma vezes seno de R1. Já na segunda face, o raio está saindo do prisma para o meio. Então, nós vamos ter que n prisma vezes seno de R2 é igual a n meio vezes seno de I2. Lembrando novamente que delta é a soma dos dois desvios, ΔI mais ΔI. Observe o prisma decompondo a luz. Nós temos alguns casos particulares em relação ao prisma. Por exemplo, quando a questão diz que o raio está sofrendo uma incidência perpendicular à face ou incidência normal, observem aqui a figura ao lado esquerdo aqui, que ele está incidindo, formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Mas a reta normal também é perpendicular à superfície. Então, observem que o ângulo entre o raio e a reta normal é praticamente zero. Ou seja, na incidência perpendicular ou incidência normal, os ângulos I1 e R1 valem zero. Porque observem que o raio aqui, quando entra no prisma, ele segue a mesma direção, perpendicular à superfície. Então, não há ângulo entre o raio e a reta normal, ou seja, o ângulo vale zero. Contudo, quando ele atinge a segunda face aqui por dentro do prisma, o ângulo R2 vai ser igual ao ângulo de abertura lá em cima. E quando ele vai sair com o ângulo I2. Então, observem aqui que para achar o desvio angular total, delta, é só usar I2 menos A, pois I1, já falei aqui em cima, que vale zero. Outro caso especial é quando a questão fala que o raio emerge rasante, que a emergência é rasante. Então, o raio sai aqui, ele emerge na segunda face, rasante, rente com a superfície. Ou seja, como a reta normal é perpendicular à superfície, então nós vamos ter um ângulo aqui fora, I2, que vale 90 graus. Então, sempre que a questão disser que a emergência é rasante, o ângulo I2 vale 90 graus. No prisma também pode ocorrer um desvio mínimo. Afinal de contas, eu falei que o prisma desvia a luz. Porém, existe um desvio mínimo. Esse desvio mínimo acontece quando os dois ângulos I1 e I2 são iguais. Observem aqui dentro do prisma que o raio de luz, quando entra no prisma, ele se propaga paralelo a essa face aqui embaixo. Estão vendo? Se propaga na direção horizontal, neste caso aqui. Mas, sendo esses dois ângulos, I1 e I2, iguais, consequentemente, os dois ângulos internos, R1 e R2, também serão iguais. Consequentemente, o ângulo de abertura, que vimos no slide anterior, que é a soma de R1 com R2, como eles são iguais, o ângulo de abertura nesse caso, para desvio mínimo, é igual a 2R. E o desvio mínimo, representado aqui pelo delta minúsculo, vai ser 2I menos A. Lembrando que I é o ângulo de incidência ou de emergência, pois são iguais. Nós temos dois prismas especiais.
o prisma de Amice e o prisma de Porro, onde eles desviam a luz de forma particular. No primeiro caso, o prisma de Amice, ele desvia a luz no ângulo de 90 graus, e o prisma de Porro desvia no ângulo de 180 graus. O raio estava indo, ao entrar no prisma de Porro, ele vai desviar lá dentro e vai retornar na mesma direção que vinha originalmente, porém em sentido contrário. Acabou! Acabou!